O que essa latinha de Red Bull tem a ver com o vídeo de hoje? Da ideia ao negócio de 3,5 milhões, a minha jornada de sucesso. Nesse vídeo, você vai descobrir um lado que provavelmente você não conhece sobre mim. O Fernando Gregório, empreendedor, empresário e CEO do Vibes. Bora pro vídeo. Antes de começar essa jornada, eu quero deixar bem claro aqui para todos vocês que não é sobre ser o melhor, é sobre ser resiliente. E qual é o plano? Qual é a expectativa que você tem de vida? Bom, logo no início da minha jornada, eu decidi que não seria coadjuvante da minha vida. E como eu descobri isso? Bom, nos meses ainda dentro da barriga da minha mãe. Um belo dia, a minha mãe estava em casa e uma pessoa mal intencionada entra dentro de casa. Na altura do campeonato, minha mãe estava com 8 meses de gestação e eu estava lá, tranquilo, na barriga dela. Esse homem tenta assaltar a nossa casa e faz a minha mãe de refém. A todo momento, minha mãe é ameaçada com uma faca e ela, no ato de maternidade, de defender a vida do seu filho que estava dentro da barriga dela, ela dá um golpe nessa pessoa, a máscara da pessoa cai e ele sai correndo. Eu nasci de novo antes mesmo de nascer. Quando eu soube dessa história, eu entendi que, rapaz, não, a minha vida eu vou aproveitar ela ao máximo. E foi isso que eu fiz. Tracei um plano, tracei as metas que eu queria e que eu quero conquistar na minha vida. E aí, você faz um plano e qual é o plano e a realidade? Quando você coloca tudo em prática, as coisas mudam um pouco. Por exemplo, eu queria ser médico, não me formei em medicina. Eu queria morar em Vitória, beleza, morei. Eu queria viajar ao mundo, beleza, eu faço isso. Mas nem sempre isso foi possível, porque muitas coisas acontecem na jornada. Então, querer é poder, mas entre o querer e poder, existe um cânion enorme que você precisa trabalhar. E aí acontecem coisas que não fazem sentido nenhum, mas quando você olha para trás e identifica tudo o que aconteceu, você acaba ligando os pontos e entende por que aquilo aconteceu. Bom, eu fiz faculdade de administração, comecei a fazer faculdade sem gostar muito do curso, sem querer muito o curso, mas eu precisava estudar e comecei a fazer faculdade. No segundo período da faculdade, eu consegui um estágio e, cara, eu comecei a aplicar tudo aquilo que eu via na faculdade dentro do estágio. E eu acabei me apaixonando pelo curso de administração. Depois, eu abri a minha primeira empresa, que foi uma empresa de pescado, no sítio do meu avô. A gente comprou umas tilápias, botamos lá no tanque e aí veio predadores naturais e comeram todos os peixes, as tilápias. Depois, eu consegui um cargo dentro de uma empresa que eu trabalhava lá em Aracruz e era um cargo que muita gente sonhava. Porém, era um cargo que exigia muito de mim. Eu nunca tinha tempo para minha família, eu nunca tinha tempo para os meus amigos. Eu estava ficando magro de tanto trabalhar. Eu trabalhava, sei lá, 18 horas por dia. Cara, não conseguia ver ninguém. E isso acabou me atrapalhando bastante porque, por mais que eu queria ser algo grandioso, aquilo estava me custando a minha vida, estava custando a vida com os meus amigos e familiares e isso foi um pouco complicado para mim. Também criei a Guardian, que foi o meu segundo negócio, que era uma marca de camisas masculinas. Pois bem, né? Foi o meu grande... E aí, depois disso tudo, veio o meu grande primeiro fracasso. É, galera! A Guardian era uma marca de camisa masculina e eu acabei lançando ela e fazia festas, né? Para poder promover a marca. Um belo dia, na segunda edição da festa, eu acabei entrando numa dívida danada porque a festa não foi sucesso e eu fiquei com uma dívida enorme e sem dinheiro para pagar. Estava literalmente falido e não sabia como eu ia sair dessa situação. E aí eu acabei ouvindo da minha esposa algo que me deixou muito pensativo e reflexivo. Eu tinha acabado de fazer um MBA em gestão de projetos e foi um MBA extremamente caro que, cara, eu tive que pagar a custa de, assim, muito difícil. Eu ganhava R$ 1.200 e eu morava em Aracruz.
o MBA era aqui em Vitória. E aí muitas vezes eu pegava, tipo, o carro emprestado da minha mãe, botava R$50 de gasolina e não passava de 100 para não gastar muita gasolina. E aí assim, eu ganhava R$1.200, R$700 era do MBA. Eu era o cara mais novo da turma e mesmo assim sabia que aquilo poderia trazer alguma coisa para mim. Eu terminei o MBA em gestão de projetos, mas não segui carreira até aquele momento. Depois do fracasso da Guardian Fest, depois da dívida que eu tinha acumulado com essa festa, a Jéssica, dentro do carro, ela olhou para mim e falou assim: poxa, você fez um curso tão caro, você sacrificou tanto para fazer um curso e você não seguiu carreira. Isso eu levei pro coração, pensei e refleti, e aí eu descobri uma coisa muito importante da minha jornada: o gatilho da ação. Eu acho que o gatilho da ação, na verdade você precisa descobrir qual é o seu gatilho, o que faz com que você haja. No meu caso, é o gatilho da ação. Toda vez que eu sou desafiado, toda vez que eu sou que duvidam do meu potencial, eu sempre quero provar o contrário. Eu quero sempre mostrar que a pessoa está errada. E eu descobri que esse é meu gatilho da ação. Depois que eu descobri qual é o meu gatilho da ação, eu comecei a buscar muito mais atividade. Eu comecei a estar em movimento muito mais rápido, muito mais coerente com tudo que eu queria. E isso já deixo como dica para você. Qual é o seu gatilho da ação? O que faz com que você dê aquele estalo e você fala: mano, eu vou fazer acontecer. Depois disso, eu também comecei a pensar nas pessoas que me inspiram. Legal, eu quero ser grande, eu quero fazer a diferença. E aí eu comecei a listar quem são as pessoas que me inspiram. E eu tinha uma grande inspiração, tenho até hoje, né? Que é o meu avô, Jailton Nunes Gregório. Eu sempre pensei que o que eu queria ser era algo semelhante ao que o meu avô sempre foi. Um cara honesto, um cara trabalhador, um cara diferenciado e muito além do seu tempo. Meu avô, eu acho que ele morreu sem saber que ele era um grande empreendedor. E ele foi o meu grande amigo, meu mentor, e muitas vezes eu tive a oportunidade de sentar debaixo de uma árvore e trocar ideia com meu avô sobre a vida e sobre tudo. Hoje, toda vez que eu penso ou estou em alguma situação, eu paro e penso: cara, o que meu avô faria nessa condição? Eu entendi que eu queria ser igual ao meu avô e isso me ajudou bastante porque eu comecei a me inspirar nele para tomar minhas decisões. E isso fez toda a diferença. Não é à toa que eu tenho aqui tatuado na minha mão, no meu braço, a assinatura do meu avô. Sempre para eu lembrar que um pouco dele está em mim e isso faz toda a diferença. Pois bem, um belo dia recebi um convite, uma proposta de emprego para vir para Vitória. Eu era recém-casado. E aí minha esposa e eu, a gente decidiu ela voltar para casa dela e eu vim para Vitória porque eu não sabia como ia ser. E aí, cara, foi um desafio muito grande. Eu passei durante muito tempo, eu abri mão de um salário mediano para vir ganhar menos para Vitória, mas eu sabia que vir para Vitória era importante para mim, meu crescimento. Eu sabia que eu precisava dar 2 passos para trás para dar 5 para frente. Quando eu vim para Vitória, foi um momento muito difícil porque eu ganhava menos e eu não tinha muita grana. Então passei muito tempo dormindo num colchão na sala da casa que eu morava, do apartamento, e jantando batata e tomate, porque era o que eu tinha para comer. Bom, trabalhei como um maluco durante 6 meses desse novo emprego. Trabalhei tanto, que um dia o meu gestor me chamou e falou assim: Gregório, você mostrou para que veio. Então, cara, eu vou equilibrar o seu salário, como todos os outros gestores que estão aqui. Isso foi muito bom e isso me mostrou que, cara, não importa aonde você esteja e como você esteja. Se você de fato der o seu melhor, alguém sempre vai ver sobre você. Então, muitas vezes a gente não faz aquilo que a gente quer porque, não vou ser reconhecido, eu não vou. Não importa, bem ou mal, sempre tem alguém olhando por você. Já que você conheceu agora um pouquinho da minha história e da minha jornada até aqui, bora falar do meu negócio, da minha ideia, que hoje vale 3,5 milhões de mercado. Nessas idas e vidas da Jéssica vir um final de semana para cá, eu ir um final de semana para o interior, um dia a gente estava dentro de casa, um dia de sol e céu azul aqui em Vitorinha, e a Jéssica e eu, a gente estava em casa, literalmente sem fazer nada, assistindo pela 10ª vez o mesmo filme. E aí eu fiquei indignado com isso, porque Vitória é reconhecido como uma das capitais litorâneas mais belas do mundo.
segundo a ONU. E aí veio aquele estalo, eu falei, cara, não faz sentido, Jéssica. A gente tá aqui dentro de casa, sem fazer nada, assistindo pela 10ª vez o mesmo filme, levando em consideração que tem um mundo pra gente viver lá fora. E aí veio aquele estalo, falei, cara, tinha que ter algum aplicativo, alguma plataforma que dissesse o que tem para fazer conforme o que a gente gosta. Surgia aí a primeira ideia do Vibes. O início da jornada começou em 2016. Eu estava de férias e eu sabia muito bem como turistar, mas não sabia nada sobre o mercado de trabalho, o mercado de turismo e tudo mais, como funcionava. Então eu tirei férias e fui fazer curso, fui estudar sobre turismo e tudo mais. Fiz durante 3 anos um estudo aprofundado para entender o que os empreendedores de turismo e lazer precisam para poder promover seus serviços e o que os turistas querem para que eles possam consumir lazer e turismo. Após 3 anos de estudo, eu finalmente estava pronto para tirar o Vibes do papel. Saí buscando programador para tudo quanto é lado, fui para o Rio de Janeiro, conversei com uma galera e tal, e aí encontramos um programador aqui em Vitória, que a gente fez uma reunião e foi muito bacana, ele falou tudo que a gente gostaria, fechamos um contratinho e sim, começamos a trabalhar na construção do Vibes. Cara, isso foi um negócio bem complicado e aí começou tudo. A Jéssica e eu, como não tínhamos grana, o que a gente fez? Bife de hambúrguer a todos os dias durante 6 meses. Para economizar, para ter uma grana para pagar o programador, a Jéssica e eu ficamos durante 6 meses. Sim, minha gente, 6 meses comendo bife de hambúrguer para economizar a grana e poder pagar o programador. Fomos indo, o programador começou a fazer a programação do Vibes e tudo mais, só que toda vez que as coisas aconteciam, todas as vezes que ele precisava entregar alguma coisa do Vibes, apresentar pra gente, sempre dava algum erro. Ah, hoje meu computador quebrou, a internet não funcionou, e eu comecei a desconfiar. Eu sou um cara meio desconfiado, meio sistemático, falei, cara, não faz sentido, toda vez que esse cara vai mostrar o Vibes pra gente, dá algum problema? Então alguma coisa está errada. Comecei a estudar um pouco sobre programação e descobri que na realidade o cara era um fanfarrão. Ele não entendia nada de programação e tudo que ele falava na realidade era balela. Sim, levamos um prejuízo de R$20 mil. Meu amigo, o que você faz quando as coisas dão errado? Senta e chora? É o comum. Mas quando você tem aquela chama de empreendedor e quando você escolhe ser protagonista da sua própria história, as coisas não são bem assim. Bom, em uma conversa não tão amistosa com esse programador, nós descobrimos, e aí vem uma frase muito importante na minha cabeça que é: mas tem Deus para dar do que o diabo para roubar. E aí veio o fim do contrato. Aceitamos que a gente perdeu R$20 mil e rasgamos aquele contrato. Falou, meu amigo, vai com Deus e tudo bem, a gente vai recomeçar de novo e tudo mais. Pensando nisso, eu comecei a entender um pouco esse contexto e antes de recomeçar, eu comecei a selecionar quem eram as pessoas que compartilhavam aquele sonho comigo. E eu deixo essa pergunta para você também, né? Com quem você compartilha os seus sonhos? Em uma olhada rápida em tudo que aconteceu, eu fiz uma breve seleção daquelas pessoas que de fato estavam do meu lado. Dentre as pessoas que estavam sempre do meu lado, estava a minha esposa. Sim, Jéssica de Souza Klitzker Gregório, desde o começo, acreditava naquilo e sabia, talvez até mais do que eu, que a gente seria capaz de tirar esse projeto do papel. Então veio o recomeço. Bom, a Jéssica também é especialista em gestão de projetos e lá em casa tudo que a gente vai fazer rola post-it, Kanban, rola os procedimentos e as boas práticas de gestão de projeto. Uma bela noite, nos reunimos na sala de casa, afastamos os móveis e aí colocamos post-it na parede para redefinir como seria o nosso recomeço após de perder R$20 mil, sem ter quase, né? Bom, seguimos em frente e fizemos uma nova estruturação. Nessa época, eu tinha um seguidor aqui do canal que pediu uma reunião comigo, trocamos uma ideia e ele me apresentou 2 programadores, aqui de Vitória mesmo, de um grande aplicativo. E aí eu troquei a ideia com eles, conversei com eles, falei sobre o projeto e não tinha sequer dinheiro algum para recomeçar. Conversei com esses 2 caras, apresentei
E isso é importante. Como que você apresenta os seus projetos? Seus olhos brilham? Sua intensidade aumenta? Qual é a energia que você coloca quando você fala dos seus projetos? Isso faz toda a diferença e fez a diferença quando eu apresentei o Vibes para esses dois programadores. Eu falei com eles de toda a história e tudo mais e eu falei, mano, eu não tenho dinheiro para pagar vocês. E aí eles olharam e falaram, cara, faz o seguinte, eu tô precisando aprender um pouco mais sobre alguns fatos de programação. Me dá 5 mil reais aí que eu resolvo o seu problema. Sim, cara, você não acredita. Eu tinha acabado de levar 20 mil reais de prejuízo e o cara cobrou 5 mil reais para poder fazer o meu MVP. Isso também prova que quando você está em movimento, quando você está com a energia correta, você consegue atrair aquelas pessoas que de fato querem se unir a você. Energia atrai energia. E isso é quase que física, nem é questão de fé, mas é física isso, né? Então, esses dois camaradas começaram a construir o Vibes. Anteriormente, eu levei 6 meses, quase 6 meses, 1 ano, para o outro programador tirar o Vibes do papel e ele não conseguiu. O Vibes ficou pronto em apenas 3 meses. 3 meses depois, o Vibes estava pronto e a gente lançou o Vibes no Carnaval. E aí eles falaram até, Gregório, você tem certeza, cara? É um MVP, você vai lançar no Carnaval. Carnaval é tempo de movimentação e tudo mais. Falei, cara, vamos no Carnaval, porque se der errado, ninguém vai lembrar da gente amanhã, vai estar todo mundo bêbado já, então bora lançar no Carnaval. Lançamos no Carnaval, fizemos parceria com os bloquinhos de rua e tudo mais, e nós saímos de 15 usuários testes para 2.000 usuários em apenas 3 dias. Gente, eu estou no Espírito Santo. Nossa população aqui é de mais ou menos 4 milhões de pessoas. Você conseguir 2.000 usuários em apenas 3 dias, isso é um número extremamente expressivo aqui para nossa região. E aí fizemos o que eu chamo sempre de o voo de 14 bis. Era um voo importante, expressivo, mas ainda não era aquele voo que a gente gostaria. O negócio deu tão certo que restaurantes renomados aqui de Vitória começaram a entrar dentro do aplicativo pagando. Isso era um indicador muito legal. As pessoas estavam adorando o aplicativo e a gente de fato estava crescendo. Crescendo a ponto da gente convidar um casal de amigos nossos para assumir as operações aqui no Espírito Santo do Vibes e eu estava indo para São Paulo para poder lançar o Vibes lá em Sampa. Tudo estava a mil maravilha e o sonho de fato tinha se tornado realidade. Porém, chegou a pandemia. Meu amigo, tá achando o quê? Como dizia meu avô, rapadura é doce, mas não é mole não. A pandemia veio e a essência do Vibes é fazer com que as pessoas saiam de casa e vá até os estabelecimentos. Os estabelecimentos fecharam e as pessoas não puderam sair de casa. Ou seja, o Vibes estava inativo naquele momento. Pessoas morrendo e a gente era incapaz de motivar as pessoas a saírem de casa. Era um erro. E aí eu tive que tomar a decisão mais difícil da minha vida até aquele momento. Não fazer nada. Não fazer nada. A gente até tentou fazer um esforço para divulgar delivery como um todo, mas foi um esforço muito grande, resultado muito pequeno, e aí não tinha muito o que fazer a não ser esperar. Meu amigo, a jornada empreendedora muitas vezes é feita de espera e paciência. Bom, alguns anos se passaram, 2 anos, se não me engano, se passaram, e aqui no estado do Espírito Santo as coisas começaram a melhorar. Saiu o mapa de risco do Espírito Santo e a gente conseguia ver aonde as pessoas já poderiam sair, viver uma vida quase que normal, e com isso a gente tomou coragem de tentar mais uma vez. Só mais uma vez, cara, vamos lá? Bora! Então, colocamos o Vibes na rua novamente. E aí, o Folha Vitória, que é um dos maiores portais de notícias do Espírito Santo, fez uma reportagem sobre a gente. Foi a reportagem mais acessada do mês, a ponto de muita gente falar da gente, a ponto de a gente ter 3.000 downloads em menos de 24 horas. O aplicativo ele parou porque a gente não tinha estrutura para aguentar tantos acessos naquele momento. Ou seja, a ideia do Vibes estava viva, o mercado estava vivo e as pessoas queriam consumir o nosso aplicativo. Foi tão sucesso que foi aí que surgiu a minha parceria aqui com a Rede Vitória, né? Que eu comecei a fazer o canal Geração Empreendedora aqui, que eu comecei a trazer o Vibes para cá. Então foi o Vibes que me trouxe até aqui, nessa parceria que eu tenho hoje com a Rede Vitória. Então o Vibes me trouxe também essas coisas maravilhosas. Mas nesse contexto todo, faltava recurso, faltava dinheiro, faltava
perna para poder fazer tudo isso, até porque eu tinha o Vibes, o meu emprego e o canal Geração Empreendedora. Então, assim, era um Luiz Fernando Gregório do Nascimento para tudo que tinha que se fazer. E o Vibes, Gregório? Como é que ficou o Vibes nesse contexto todo? Gente, ficou andando engateando, porque estava difícil tocar tudo ao mesmo tempo. Eu tentava ali me dedicar dias e após dias aí no Vibes, mas sempre era muito difícil. Em 2023 foi um ano maravilhoso para o Vibes, porque nós tivemos uma ação no Caparaó. Um belo dia, um amigo meu que estava no Caparaó conheceu uma pessoa influente na área de turismo lá e falou do Vibes. E aí eu marquei uma agenda com essa pessoa lá para apresentar o Vibes. Foi uma apresentação de sucesso, a ponto da gente fechar um consórcio no Caparaó com 20 empreendedores para anunciar esses empreendimentos dentro do aplicativo. Foi tão sucesso que uma pessoa me viu numa publicação que um dos empreendedores fizeram lá no Caparaó e falou comigo, falou, cara, vai rolar o ESX, que é o maior evento de tecnologia aqui do estado. Por que você não se inscreve? Eu me inscrevi e fomos selecionados. Eu lembro que mais de 2.000 startups foram inscritas e somente 50 startups foram selecionadas. Dentre elas, o Vibes. E fomos viver intensamente esse sonho no ESX. No ESX, eu dei o meu sangue, eu dei minha alma, eu dei todo o meu tesão nesse ESX. Eu lembro que eu tava morto de cansado, a garganta não conseguia falar, já tava doendo de tanto falar. Foram 3 dias em que eu cheguei no stand às 9 da manhã e saí às 11 da noite. Cara, eu trabalhei horrores. Alguns amigos que foram visitar a gente comentaram com a Jéssica, né? Caramba, você vê que o Gregório tá cansado, mas o semblante dele é de muita energia, é de muita intensidade. Fomos, sem sombra de dúvidas, o stand mais visitado do ESX, a ponto de outros colegas que estavam expondo também visitaram a gente para poder também conversar, falar da gente, porque falou, cara, todo mundo tá falando de vocês, eu vim aqui ver o que vocês fazem e tudo mais. E foi um momento muito importante, viver intensamente esse sonho, aquele momento que era único na minha jornada de todos os fracassos que eu já tinha tido com o Vibes. Bom, alguns meses depois, 2 empresários que viram essa intensidade lá no ESX nos chamaram para conversar e fizeram uma proposta de investimento do Vibes. Foi aí que tudo mudou da noite para o dia. Na realidade, eu tinha feito uma agenda com um possível investidor e esse possível investidor jogou um desafio para mim. Lembra o gatilho da ação, que é o desafio? Toda vez que eu sou desafiado, eu acabo me dedicando ainda mais. E ele fez um desafio numa agenda, falou, pô, cara, você podia conseguir 2 investidores para entrar junto comigo. Eu fiquei com aquilo na cabeça, fui passear com azeitona. E, cara, no passeio com azeitona, eu já desenhei toda a estratégia e mandei uma mensagem para esses investidores que tinham ficado interessados em investir no Vibes também. Falei, cara, você tem vontade de investir no Vibes com projeção tal? Botei todos os números na mesa e tal. Falei, cara, manda uma proposta para mim. Eu fui dormir naquela noite e passei a noite toda pensando em como eu ia estruturar essa proposta. No dia seguinte, eu cheguei no escritório, abri meu computador, botei o fone de ouvido e passei as próximas 2 horas escrevendo sem parar todo o processo. Gente, a proposta de investimento, ela saiu em 2 horas, comigo intensamente digitando lá no computador, escrevendo tudo. Quando eu parei, eu estava em transe e falei, caramba, velho, eu fiz isso em 2 horas. Mas eu consegui fazer isso em 2 horas e arquitetar todo esse plano porque eu tinha 6 anos de experiência, de viver intensamente toda essa história do Vibes. Às vezes, eu sempre digo que levou 6 anos para que do dia para a noite a gente tivesse investimento no Vibes e a gente valesse 3,5 milhões de reais. E foi assim que o Vibes recebeu o aporte e teve esse valuation de 3,5 milhões. E o que era até então uma ideia de muitos fracassos se tornou algo de sucesso. Recentemente, a gente acabou também de receber aporte da FUCAP, uma das melhores e maiores escolas de negócio do país. E a gente começa a planejar a nossa expansão nacional e também internacional. Um dos nossos investidores, ele faz parte do mercado internacional e a gente já prepara que num prazo aí de 6 anos, o Vibes inicia suas operações fora do Brasil. E a latinha, Gregório? O que ela tem a ver com tudo isso?
Durante todo esse período, nesses 6 anos que eu tive que trabalhar e me dedicar ao Vibes, eu tive que me dividir em várias etapas. Então eu trabalhava durante 8 horas por dia em um emprego que me sugava muito da minha estratégia, do meu pensamento, da minha dedicação. Quantas e quantas vezes eu saí do escritório 10, 11 horas da noite, chegava em casa e ia trabalhar no Vibes até a madrugada. Um desses dias, eu passei a madrugada inteira trabalhando no Vibes e no dia seguinte, sei lá, eu olhei no relógio, era quase 5 da manhã, era 5 da manhã mais ou menos. Eu falei, caramba, velho, vou dormir 1 horinha pra poder levantar pra ir pro escritório. Dormi 1 hora, levantei e fui pro escritório. Eu falei, cara, não vou conseguir. Eu já tava, sei lá, uns 3 dias nessa rotina de trabalhar até mais tarde, chegar em casa, trabalhar ainda no Vibes, ficar à madrugada, eu tava muito cansado mesmo. E aí eu passei no supermercado, falei, mano, eu vou comprar um Red Bull pra mim, pra eu poder aguentar o meu dia de trabalho. Comprei o Red Bull e fui pro escritório. Botei na minha gaveta e o meu dia foi tão corrido, que eu não tive nem tempo de sentir sono e de tomar o Red Bull. Quando eu pedi demissão do meu emprego e disse que eu ia seguir agora como empresário, CEO do Vibes, um dia eu tava arrumando as minhas coisas e eu abri o meu gaveteiro. Quando eu abri o meu gaveteiro, eu achei essa latinha que eu tinha comprado nesse dia, que eu trabalhei, sei lá, 3 dias consecutivos até de madrugada pelo Vibes e passou um filme na minha cabeça de tudo que a gente viveu. E aí, trouxe ele aqui para dizer, cara, às vezes só falta um Red Bull para você seguir em frente. E aí tem uma questão muito forte que esse Red Bull, ele significa sonhos e força de vontade, porque muitas vezes todo mundo tem sonho. Você tem sonho, eu tenho sonho, todo mundo tem sonho. Mas qual é a sua força de vontade de fazer o seu sonho acontecer? É isso que importa no final. E aí eu tenho uma frase de autoria própria que diz: o seu futuro será do tamanho dos seus sonhos e da sua força de vontade. Mas saiba que para que você possa realizar a sua jornada, para que você possa viver a sua jornada, para que você possa realizar os seus sonhos, é imprescindível que você tenha uma força de vontade muito maior do que o seu sonho. Sonhar, somente sonhar, sem ação, é só sonho, é só pensamento. Se você não tiver ali, doses de força de vontade, meu amigo, vai não. E é assim que eu transformei uma ideia em 3,5 milhões de reais. E vou dizer mais, tá? Fazia tempo que eu queria trocar essa ideia com vocês, estava pensando como eu ia fazer isso e vou mudar algumas coisas aqui no canal. Uma delas é trazer um pouco mais sobre a minha rotina, meu dia a dia e mostrar que 10% é flores e 90% é tiro, porrada e bomba. Que muitas vezes as pessoas vêm aqui e falam, apresentam que empreender é fácil, que você tem uma ideia hoje, amanhã você já vira milionário. E tô aqui, para dizer que não é assim, mas que todo o percurso vale muito a pena. Então, pensando nisso, nós vamos trazer alguns vídeos diferentes esse 2024, trazendo um pouco sobre a minha jornada, trazendo um pouco sobre o dia a dia, trazendo um pouco sobre os problemas que eu tenho. Legal, hoje eu tenho investimento, tenho equipe, mas os desafios continuam aí. Alguns mais intensos, outros menos. Alguns desafios eu não tenho mais por essa condição, mas tenho tantos outros desafios. E empreender é isso, é uma montanha-russa. Todos os dias você acorda de manhã com força de vontade, com determinação. Você passa o dia, leva tapa na cara, chute no estômago e no dia seguinte você acorda feliz para poder viver tudo de novo, porque no final você é protagonista da sua história. Então, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, o nosso sininho do Plano de Negócios, para que você possa vivenciar comigo esse 2024 com essa nova experiência, sendo CEO da minha empresa, trabalhando para que a gente possa cumprir todas as metas que a gente estipulou para esse ano e para que você possa acompanhar a construção dessa empresa que será global. Isso é fato, anota aí. É global, vai ser e já vai ser com plano destinado. Então assim, lá na frente, daqui a 6 anos, você vai comentar num vídeo que eu vou fazer e falar assim: Gregório, eu assisti aquele vídeo que você contou a sua história e você falou que daqui a 6 anos a empresa ia ser global e tá aqui, cara. Tô deixando aqui porque eu vi aquele vídeo e você tinha razão. É isso aí, galera. Do mais, eu desejo sucesso pra você. Se precisar, toma um Red Bull. E até mais. Valeu!